Olá! No vídeo de hoje continuaremos com o tópico da óptica geométrica e mais especificamente analisaremos como poder descrever as imagens que são refletidas ou formadas por superfícies espelhantes que não sejam planas, como é o caso dessa imagem, desse conjunto de pessoas cujo reflexo observa-se bem menor, cujo reflexo de prédios observa-se muito menor em relação ao tamanho original e ainda assim curvo. Como poder caracterizar fisicamente o que acontece nesse reflexo e em relação à superfície que não é reta, que não é plana, um espelho curvo. E para aquilo, começaremos a análise com um dos espelhos mais simples de ser construídos, que são os espelhos que conformam-se mediante a seção de uma esfera, ou seja, uma calota esférica. Tentem imaginar que existe uma superfície esférica cujo centro determinado em alguma posição e a superfície esférica caracterizada por um raio R maiúsculo. Uma seção dessa esfera, conhecida como uma calota esférica, poder-se usar para constituir um espelho ou criar um espelho que seja esférico, mas poderia ser na parte interna, a parte reflectante, a face interna, a superfície refletante, ou a parte externa do espelho, a superfície refletante. Embora seja a mesma curva da mesma superfície, as consequências de refletir pela parte interna e pela parte externa são completamente diferentes. E hoje caracterizaremos justamente essas diferenças entre esses espelhos esféricos. Comecemos com um espelho cuja superfície refletante é a parte externa. Tínhamos visto na aula anterior que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são idênticos em módulos, mas em direções diferentes em relação à linha normal à superfície. Ou seja, que se sobre esse espelho esférico, que chama-se convexo, cuja superfície é a parte externa, incidem raios que vêm uma distância gigante, mas raios que podemos assumir como sendo paralelos entre si, há uma dispersão desses raios para diferentes direções. Um espelho convexo tem a finalidade de ampliar o campo de visão, mas em consequência diminui-se o tamanho das imagens observadas. Justamente, alguns espelhos retrovisores constituídos por por espelhos convexos têm escrito na parte inferior que a imagem dos objetos refletidos é diferente em tamanho e também em distância ao objeto na sua posição real. Por outro lado, existem os espelhos côncavos. Um espelho côncavo é na superfície refletante interna. Nesse caso, dois raios luminosos que vêm de uma distância gigante, podemos assumi-los que são paralelos entre si e com base a relação de reflexão, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão idênticos, podemos observar que existe uma convergência desses raios luminosos. E esses espelhos que estão constituídos pela superfície refletante interna dessa calota esférica chamam-se côncavos. No português, se poderia associar as duas palavras para dizer que côncavo é com O fechado, dizer que a superfície interna, a parte fechada, e a parte aberta, convexo, para dizer que aquele espelho cujas imagens refletidas são bem menores. A particularidade do espelho côncavo é a facilidade ou a ideia de as características da sua imagem é de magnificação, nos permitirá observar com maior detalhe todas as imperfeições que temos sobre nossa pele não é perfeita, e em relação à distância, a imagem poderá ser magnificada muitas vezes maior ao tamanho que realmente tem essa pessoa, a sua face, a sua cara, o seu rosto. Vamos pensar que existe uma fonte luminosa, uma árvore, e há uma distância gigantesca, o suficientemente grande em relação às próprias dimensões do espelho côncavo. E se alguns poucos raios luminosos desde uma distância gigante, poderíamos dizer que são paralelos, a distância tão grande em relação às dimensões do espelho, esses raios luminosos poderão ser refletidos e converger em um ponto específico.
do próprio espelho, na frente do espelho. A esse ponto específico chama-se ponto focal. Se o espelho é suficientemente pequeno, um conjunto de mais raios luminosos poderão ser refletidos e convergir nesse ponto específico. E a distância do ponto foco até o centro da superfície esférica, do centro dessa calota esférica, conhece-se como distância focal, representada pela letra F minúscula. Se por questões da vida, algum motivo não dito, o espelho não é suficientemente pequeno, e seria um pouco mais abrangente espacialmente, poderia assumir mais raios luminosos que vêm do infinito de uma distância muito grande, raios luminosos paralelos entre si, mas em consequência não haverá uma convergência pontual, e sim ao longo de uma linha, desses raios luminosos. Como consequência disso, e para caracterizá-lo fisicamente no jargão da óptica geométrica, disse-se que esse espelho reflete, mas tem uma aberração esférica, justamente porque a superfície é esférica. Em outras palavras, a incapacidade de poder convergir todos os raios luminosos em um ponto, no ponto focal, descreve-se como sendo uma aberração esférica. E para corrigir esse problema ou essas consequências de uma aberração esférica, pode-se desenhar espelhos com um formato diferente. Há uma superfície de uma calota esférica. Poderia ser uma superfície de um paraboloide ou uma parábola, muito similar a uma antena parabólica, só que na parte interna sendo ou recoberta com material refletante, nos permitiria dizer que todos os raios luminosos, independente do tamanho da parábola, poder-se mostrar e demonstrar matematicamente que todos esses raios luminosos convergirão em um ponto específico, e esse ponto será o foco do paraboloide ou da curva parabólica. Tem uma aplicação muito prática, que são as luzes das motocicletas, o farol da motocicleta. E a ideia é que o farol alto da motocicleta ilumine o mais distante possível para que o motoqueiro, o motociclista, possa enxergar a uma maior distância quando tem a escuridão completa da noite. Pelo menos, a ideia seria usar uma fonte de iluminação bastante potente, mas que todos os seus raios gerados por esse filamento incandescente possa chegar a uma distância gigantesca e quase saindo da fonte com os raios com uma direção paralela entre si, para abranger uma distância ou para atingir, uma distância maior em relação à fonte luminosa. Se podemos fazer o exemplo específico num laboratório, teríamos que ter uma fonte luminosa, uma lâmpada incandescente com uma superfície espelhante côncava, essa curva interna sendo espelhante, e poder construir a sua imagem mediante a reflexão. Na parte inferior observa-se esquematicamente alguns raios luminosos que partem da base da lâmpada, mas que em relação a essa lente convergirão e constituirão sua imagem. Embora seja um espelho bastante grande, uma superfície espelhante, bastante grande, fornece uma imagem bastante luminosa, apesar que a sua definição não seja muito clara. Existe uma divergência, ou não há uma propriedade de poder convergir todos os raios luminosos que provêm dessa fonte e criar uma imagem nítida. Em consequência, há uma aberração esférica. E para poder corrigir essa aberração esférica, aproxima-se em física ou mediante a seguinte noção, que chama-se uma aproximação paraxial, quer dizer simplesmente uma superfície esférica, mas que o seu tamanho não seja tão abrangente, não seja uma calota tão grande como seja um hemisfério, simplesmente uma superfície que pertence a uma esfera, uma calota esférica de dimensões pequenas. Em outras palavras, dizer que existem ângulos tetas pequenos em relação ao centro da curvatura, ao foco, um ângulo muito pequeno, um ângulo que denota a máxima abrangência angular dessa calota esférica. E esse raio de curvatura é definido pela superfície esférica. Em consequência, tem-se o foco e a distância focal à metade do caminho entre o centro de curvatura e justamente o eixo de simetria da própria superfície esférica.
dessa calota esférica, o raio de curvatura sendo uma característica própria do espelho e poderia demonstrar-se matemática e fisicamente mediante argumentos geométricos, mas não faremos aquilo nessa disciplina, que o foco, a distância focal, o ponto focal, está a uma distância focal em relação ao eixo, ao centro do eixo de simetria, a uma distância equivalente à metade ao seu raio. Ou seja, que se esse espelho côncavo foi construído mediante uma calota que pertencia a uma superfície esférica de raio 1 metro, o seu foco estará a 50 centímetros. Permitindo fazer isso, impõe-se um anteparo, de tal forma que somente alguns raios luminosos possam entrar ao espelho e somente esses raios luminosos que estejam mais próximos ao eixo, por isso chama-se aproximação paraxial. Poucos raios entrarão e dessa forma poderão construir e constituir uma imagem que possa ser o que poderia ser observada mediante a utilização de um anteparo. Essa imagem bastante nítida, embora seja com menos intensidade luminosa, mas tem as características próprias de uma lâmpada, o seu filamento e o formato arredondado ou esférico que possui características de uma lâmpada incandescente. A formação das imagens podemos pensá-la em 3 passos. Vamos supor que existe um espelho côncavo, a superfície espelhante a parte interna dessa calota esférica, mediante a aproximação paraxial, já sabemos que são raios luminosos muito próximos ao seu eixo de simetria dessa superfície esférica, e inicialmente supomos que existe um objeto localizado nessa posição, entre a curvatura e a distância focal. O primeiro raio a ser suposto e representado seria um raio cuja direção emite esse elemento. Poderia ser uma vela, poderia ser uma foto, poderia ser qualquer objeto, mas emite um raio luminoso que sai na direção paralela ao eixo e reflete-se na superfície, passando pelo foco desse espelho convergente, desse espelho côncavo, perdão. O segundo raio luminoso seria um feixe luminoso que sairia do próprio objeto, da ponta do objeto ou qualquer outra localização, mas especificamente para simplificar o processo da ponta, passando pelo foco e sendo refletido na direção paralela ao eixo axial. E o terceiro, justamente passando pela curvatura, mas nesse caso, abrangindo ou esticando mais um pouco o espelho, poderíamos dizer que esse objeto emite um raio luminoso que será refletido na mesma direção que passará pela curvatura do próprio espelho e onde coincidirão os 3 raios luminosos nessa posição e nesse ponto específico constituir-se-á a imagem do próprio objeto. O objeto pequeno de dimensões O' e sua imagem na posição I com o tamanho I'. E observem que a imagem é maior, embora seja invertida. E os raios convergirão somente se as pessoas observam ou conseguirão observar essa imagem. Para o caso um espelho convexo, a noção é similar ao caso anterior. Existe um primeiro raio que sai do objeto na direção paralela e passará pelo foco. Mas nesse caso, supondo que o foco da superfície esférica está dentro dessa superfície esférica e o objeto foi localizado na parte externa, haverá que tracejar uma linha que mostre a direção da superfície até o foco e será refletido na direção contrária. Então, o primeiro feixe luminoso. O segundo será um feixe luminoso que aponte diretamente ao seu foco, mas refletirá-se na direção paralela. E o terceiro, justamente, será que passe pelo seu centro. E em consequência, passando pelo seu centro, será refletido com o mesmo ângulo de incidência, ou ângulo de reflexão, e, portanto, a pessoa observará a imagem num tamanho menor, só que com a mesma orientação, reduzindo o tamanho do objeto, mas mantém a mesma orientação, de baixo para cima.
Ou seja, que em conclusão podemos dizer que a equação dos espelhos não faremos a demonstração, mas é uma forma de poder caracterizar aonde que estará a sua imagem, qual será o tamanho da imagem em relação à posição do objeto e do tamanho do próprio objeto, e do espelho côncavo ou convexo, conhecendo a distância focal, a distância do objeto até o centro do espelho, côncavo ou convexo, e a distância da imagem que poderia estar na parte interna e na parte externa. Para aquilo, mostra-se, não faremos a demonstração, que existe uma relação entre os recíprocos, ou 1 dividido pela distância do objeto, mais 1 dividido pela distância da imagem, equivalente a 1 dividido pela distância do foco, ou a distância focal. Essa relação poder-se usar tanto para os espelhos côncavos como os convexos. E a magnificação é outra informação que caracteriza a imagem. Se diz que a imagem poderia ser invertida, magnificada ou minimizada, mas a ampliação ou magnificação está associada com a razão entre a imagem do próprio objeto, o tamanho da imagem do próprio objeto e o tamanho da imagem e o tamanho do próprio objeto. E essa razão de ser maior que 1, disse-se que foi magnificado, aumentou o seu tamanho. Se fosse menor que 1, diminuiu o tamanho do objeto em uma proporção. Ou poder-se expressar mediante as distâncias, só que com sinal negativo. Depois veremos por que a magnificação expressa-se mediante a razão entre as distâncias da distância do objeto, da imagem do objeto até o centro do próprio espelho côncavo ou convexo, e a distância do próprio objeto em relação à sua posição na frente do próprio espelho esférico. Ou seja, que de ter um espelho côncavo, como é o caso de uma vela de mentiras, mas sua superfície sendo ou satisfazendo a aproximação paraxial, podemos dizer que, visto de frente, uma pessoa observaria o tamanho do objeto e magnificado bem menor, ou seja, reduzindo o seu tamanho, sendo a razão entre as suas alturas menor que 1, implicando que a sua imagem seja quase um 33,8% o tamanho da imagem real, do objeto realmente. A menos que aproxime-se esse objeto ao próprio espelho, por nesse caso está localizado na própria curvatura ou fora da curvatura do próprio espelho esférico. De aproximar-se mais um pouco, mais ou menos o raio de curvatura, simplesmente obtém-se uma imagem aproximadamente do mesmo tamanho que o próprio objeto. Um pouco a mais, por isso disse-se que é aproximadamente localizada sobre o raio de curvatura. Se está a uma distância mais próxima que o raio de curvatura e distante a distância focal, entre esses dois valores haverá uma magnificação. Nesse caso, a imagem tem quase o dobro do tamanho, mais o dobro do tamanho da imagem, do tamanho do próprio objeto. Ainda assim, é uma imagem invertida e invertida. E de continuar aproximando a mais, tem-se uma imagem no tamanho muito grande, magnificada, mas orientada corretamente. E é o princípio pelo qual usa-se os espelhos côncavos para se maquiar e para observar os detalhes pequenos que nossos narizes, o nosso rosto possui. E dessa forma magnifica-se e tem-se a mesma orientação, ganhando a magnificação, mas há que ficar muito próximo ao próprio espelho, a superfície espelhante sendo côncava. E para aquilo, comecemos com o exercício número 1. Se diz que um objeto de 1 centímetro de altura localiza-se a 10 centímetros de um espelho côncavo, cujo raio é de 30 centímetros. Determinar a posição da imagem e sua magnificação. Então, para aquilo, suponhamos que existe um espelho côncavo e há um objeto localizado a 10 centímetros do próprio espelho, do centro do espelho, cujo tamanho é de 1 centímetro. Já que sabe-se que o seu raio de curvatura é de 30 centímetros, ou seja, a distância do centro de curvatura dessa superfície esférica até o próprio espelho é justamente 30 centímetros, ou essa calota esférica pertence a uma esfera de 30 centímetros de raio.
Como poder determinar a posição e a imagem e o poder de magnificação? Para aquilo, comecemos recitando justamente a equação do espelho, onde é uma razão entre as distâncias, em soma, e equivalentes à razão de 1 dividido pela distância focal, a distância do foco do próprio espelho côncavo. Para esse caso específico, implementando ou usando a aproximação paraxial, define-se a distância focal como sendo a metade do raio, ou seja, 15 centímetros. Será a distância do ponto focal até o próprio espelho. Dessa forma, haverá que calcular a distância da própria imagem e isolando 1 dividido pela distância da imagem dessa expressão, poder-se passar esse elemento, esse termo à direita, e dessa forma obtém-se a subtração entre 1 dividido pela distância do foco, ou seja, 15 centímetros, e 1 dividido pela distância do objeto, ou seja, 10 centímetros. Substituindo os valores e podendo fazer a subtração entre fracionários ao dizer que esse fracionário tem um elemento comum no denominador equivalente a 30, ou a multiplicação dos dois denominadores será 150, vezes no numerador 1 vezes 10, e o negativo conserva-se e 1 vezes 15, e a relação entre 10 e 15 é de 2 e 3. Independente do método usado para fazer a subtração entre fracionários, a ideia física é mostrar que a razão entre 1 dividido pela distância da imagem será equivalente a 1 dividido por menos 30 centímetros. Em outras palavras, o objeto, a sua imagem estará mais distante a 30 centímetros do próprio espelho, ou aquilo observa-se e representa, ou como observa-se na representação visual nessa imagem. A 30 centímetros, ou seja, 3 vezes mais distante que a distância do objeto à imagem. O sinal negativo implica que a imagem está por dentro do próprio espelho, ou seja, não será distâncias positivas, pois a distância do objeto até o espelho é positiva, do foco até o centro do espelho é positiva e da curvatura até o centro do espelho é positiva. Quando se faz os processos, se obtém-se justamente que a informação da distância da imagem é negativa, implica que a imagem está dentro do próprio espelho. Em outras palavras, uma pessoa deverá observar o espelho para enxergar a imagem. E é aquilo que está fazendo essa pessoa, observando através do espelho para enxergar que a imagem é muito grande, mas está distante. Quão grande será essa imagem? Poder-se calcular mediante o poder de magnificação, ou nesse caso a magnificação do espelho, que será a razão entre a distância da imagem em relação à distância do próprio objeto. Embora seja negativa a distância da imagem, com esse negativo, elimina-se os negativos e se diz justamente que o objeto criou, com esse espelho convexo, criou-se uma imagem que está a 30 centímetros, o triplo da distância, mas está com o triplo do tamanho. E o triplo do tamanho positivo, implicando que foi magnificado 3 vezes positivamente. Ou seja, a interpretação física é dizer que é uma imagem com a mesma orientação que o próprio objeto. Se me faço entender, faremos outro exercício. Para os espelhos convexos, o espelho convexo, o foco está na direção contrária, ou seja, será com o sinal negativo. Tudo que esteja na frente do espelho é com informações de distância positiva. O que está detrás da superfície espelhante, a informação de distância expressa-se mediante o sinal negativo. Nesse caso, tanto o foco como a curvatura serão negativos. Ou, em outras palavras, a distância focal e o raio de curvatura serão com sinais negativos. Isso também está associado com aquilo que observamos. Justamente na frente de um espelho convexo, as imagens dos objetos têm o mesmo tamanho, só que têm a mesma orientação, só que com tamanho menor em relação ao tamanho do próprio objeto. Isso explica por que um caminhão poderá caber a sua imagem dentro de um espelho convexo, dentro dessa superfície do espelho retrovisor de um veículo, mas o tamanho do caminhão é bastante grande.
Então faremos o exercício número 2, onde se diz que um espelho retrovisor externo de um veículo, de um carro, é convexo com um raio de curvatura de 16 metros, determinar a posição da imagem e a sua magnificação para um objeto que está a 10 metros do espelho. Supondo que o caminhão está a 10 metros do espelho, qual será a imagem ou qual seria a distância que observaria-se, na qual estaria o caminhão quando observa-se através do espelho? A distância do objeto até o espelho é de 10 metros. A distância focal, mediante aproximação paraxial, será a metade do seu raio de curvatura, e nesse caso a metade de 16,8 metros, mas por ser um espelho convexo, define-se mediante o sinal negativo, que está por trás da superfície espelhante, menos 8 metros será a distância focal, e a razão, mais uma vez, de entre 1 dividido pela distância do foco menos 1 dividido pela distância da imagem, expressa 1 dividido pela distância da imagem. Perdão, a distância do objeto expressa 1 dividido pela distância da imagem. Substituindo os valores, e nesse caso a ideia será a subtração de dois fracionários, escreve-se o fracionário resultante com um denominador equivalente à multiplicação dos dois denominadores, 8 vezes 10, 80, com negativo, metros vezes metros, metros ao quadrado, cujo numerador do fracionário resultante expressa-se mediante a multiplicação na diagonal de esquerda para a direita, 1 vezes 10, 10, menos entraria o sinal negativo, a subtração, e a multiplicação de esquerda para a direita desses números dessa diagonal, menos 8 vezes 1, menos 8. Ou seja, que 10 menos 8 será igual a 18. E 18 metros dividido por menos 80 metros ao quadrado implica que as unidades de metro com metro quadrado simplifiquem-se. 18 dividido por 80 resulta ser a uma distância equivalente ao inverter a ordem como está. 1 dividido por d agora será d. Inverte-se o que é denominador passará ao numerador, e o que é numerador passará a ser o denominador, e as unidades de distância estando no numerador, resposta será expressa em distância, comprimento, equivalente a uma distância de menos 4,4 metros, embora na vida real esse caminhão estava a 10 metros de distância do espelho. A sua imagem mostraria que o caminhão está a uma distância muito mais próxima, de menos 4,4 metros, a uma distância menos da metade da qual estaria o caminhão realmente do espelho. E a magnificação? Nesse caso, a razão entre a distância da imagem com a distância do próprio objeto, com o sinal negativo, mostra que essa razão será de menos 4 metros dividido por 10 metros da posição do caminhão realmente, implicaria que o caminhão terminou com a mesma orientação positivo, que significa o sinal positivo, a mesma orientação, não é com os pneus no céu, com os pneus como observaria-se um caminhão na parte inferior, mas o seu tamanho será um 44% do tamanho real do próprio caminhão. Isso explica por que a sua imagem poderá caber e coube justamente nesse espelho tão pequeno. Ainda assim, há que lembrar que o tamanho é muito pequeno, mas mostraria uma distância muito mais próxima da qual estaria realmente. Isso explica porque essa imagem representativa mostra que a imagem desse objeto localizado à distância O, DO, mostra uma distância DI muito mais próxima, mas tem justamente um tamanho bem inferior. Ou seja, em conclusão, um espelho convexo tem um ganho e tem uma perda. O grande ganho do espelho convexo é ampliar o campo de visão, tem mais panorama por observar, mas em contrapartida diminui o tamanho dos objetos, mostrando-os muito menores e muito mais próximos do que realmente estaria. Com base nessa explicação, terminamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.